Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por ter fé e praticar o que Cristo ensina, somos aceitos por Deus e seu Espírito vive em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo, a nossa fé, ela começa a aumentar, porque nós começamos a nos acostumar com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então aquilo que Ele fala, baseado no sentimento de paz que nós sentimos, começa a moldar os nossos caminhos e a nossa vida. Só que essas palavras, elas precisam ir além. Nós precisamos praticar tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. E assim, nós sentimos que nós somos aceitos por Deus. Porque quando nós comparamos os nossos sentimentos atuais com os sentimentos passados, nós percebemos que uma coisa dentro de nós se acalmou. Um espírito de mansidão começa a habitar dentro do nosso coração. Antes, nós vivíamos descontrolados. Tínhamos uma dependência emocional enorme. Queríamos sempre a aprovação das pessoas e qualquer coisa chateava o nosso coração a tal ponto de poder estragar o nosso dia. As nossas buscas, os nossos sonhos, os nossos interesses eram sempre por coisas desse mundo. E a nossa rotina, hoje, ela está totalmente diferente. Existe um espaço para que nós possamos ler a palavra de Deus. Existe um espaço para que nós possamos buscar a presença do Senhor através da oração. Existe os momentos de louvores e adoração a Deus. Existe o momento da igreja, existe o momento do devocional, existe o momento da evangelização. Então as nossas escolhas, elas começam a fazer parte da nossa vida de uma forma diferente, onde nós sempre acabamos escolhendo aquilo que nos aproxima de Deus. Então nós levamos em conta aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus sente. E a isso, sabe o nome que se dá na Bíblia? Temor. É pelo temor ao Senhor, e temor não pensa em ter medo, mas ter respeito. É pelo respeito que nós temos por Deus que a nossa vida, ela começa a se modificar de uma forma que nós nem poderíamos imaginar. Então nós já não temos mais necessidade de ter que sair e encher a cara para poder sentir algo diferente. Quando nós pensamos nisso, já nos causa repulsa, porque nós queremos estar aptos a servir em qualquer momento. E nós sabemos que se nós enchermos a cara hoje, ou se você usar uma droga ou tomar um remédio, qualquer coisa, você sabe que o teu outro dia ele vai ser sacrificado, porque você não vai estar pleno. Você vai estar de ressaca, você vai estar de mau humor, você não vai estar com todos os teus pensamentos ligados nas coisas. E como eu posso ajudar alguém a se libertar do mal, de um vício, sendo que eu mesmo não consegui me libertar dele? Então não basta eu conhecer as palavras de Jesus. Não basta eu ouvir ou eu praticar. Não basta eu falar, mas eu frequento a igreja, você não, então eu sou melhor que você. A nossa bondade não é pelo lugar que nós estamos, mas é pelas coisas que nós fazemos e inspirado por quem nós fazemos. Não é uma questão simplesmente de ajudar, de doar, de fazer. Isso não significa nada. Porque se no final não for Deus que for glorificado, o que adiantou o que você fez? Então, a bondade que nós praticamos é para que o nome de Deus ele possa ser exaltado. Se a gente vai lá em Romanos 2, versículo 13, 15 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: porque as pessoas que Deus aceita não são aqueles que somente ouvem a lei, mas aqueles que fazem o que a lei manda.
Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Então Paulo, ele está dizendo nessa carta aos Romanos sobre como nós podemos ser aceitos por Deus. E ele vivia discutindo com as pessoas, porque eles levavam muito em conta o judaísmo, a circuncisão e o Antigo Testamento. Aqui, para você ter uma compreensão melhor, se você ler a palavra lei, talvez fique estranho, você não consegue conectar. Mas se você pensar que a lei é a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensina, fica mais simples de compreender. Então ele começa dizendo, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, não são somente aquelas que ouvem a palavra de Deus. E no nosso entendimento, às vezes, porque eu vou na igreja é o suficiente. Então eu estou salvo porque eu vou na igreja. Claro que não vai ser nada que nós possamos fazer que vai garantir a nossa salvação. Mas tudo isso é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. É um favor imerecido. Nós não recebemos isso porque nós merecemos. Mas, minimamente, nós temos que ter o interesse nas coisas de Deus para que o poder de Deus ele possa se manifestar em nós. Porque Deus ele não vai invadir a tua vida. Ele vai estar com você porque você quer que Ele esteja com você. Então não são as pessoas que somente ouvem as palavras que são aceitas por Deus, mas aquelas que fazem o que a lei manda, mas aquelas que fazem o que a palavra ensina. Então, para que nós possamos ser aceitos por Deus, nós precisamos, primeiro, conhecer a palavra. E o que eu falo todos os dias? Leia a palavra de Deus. Qual é o segundo ponto que nós precisamos fazer? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer, praticar. Se Deus diz que algo não é bom, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer. Deus diz para que eu não minta. O que eu tenho que fazer? Não mentir. Deus diz para mim não fazer fofoca das pessoas. O que eu vou fazer? Não vou fazer fofoca. Deus fala para não julgar. O que eu vou fazer? Não vou julgar. Deus pede para mim orar. Então, eu vou orar. Deus pede para mim confessar os meus pecados. Então, eu vou confessar. E é assim que funciona. Isso é a lei de Deus. É exatamente isso. É você olhar o que te aproxima de Deus e fazer, e pegar as coisas que Ele diz que não aproxima e não fazer. Então não adianta eu conhecer a lei de Deus se eu não praticar. E eu só posso conhecer se eu ler. E quanto mais eu leio, mais a minha fé aumenta. Porque eu vejo às vezes a pessoa dizendo, mas eu não tenho fé. Fé vem através da palavra, não tem outro jeito. É ouvindo as palavras de Jesus que a nossa fé aumenta, porque a presença do Espírito Santo testifica em nosso coração que Ele existe, que Ele é real e que nós podemos senti-los. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita onde? No seu coração. É exatamente o que eu acabei de dizer. Então, através do nosso comportamento, dá para ver que a palavra de Deus está dentro do nosso coração. Ontem nós falamos sobre isso, sobre guardar a lei de Deus dentro do nosso coração para não pecar contra ti. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu passo a minha vida pela palavra de Deus, eu consigo reconhecer o que eu fiz que era correto e o que eu fiz que não é correto. A partir do momento que eu começo a fazer o que não é correto, aquela unção do Espírito Santo sai da minha vida e quem entra no lugar? O diabo. Enquanto um é o amor, o outro é o ódio. Enquanto um é o perdão, o outro quer a condenação. Enquanto um é a coragem, o outro é o medo. É sempre o contrário. Sempre que você transitar de um sentimento bom para um sentimento ruim, é que você contrariou ou quebrou algum mandamento ou alguma ordem de Deus, né? Algum ensinamento de Deus, se ficar melhor para você compreender, e aí você acabou se perdendo no meio do caminho. Se você fosse fazer uma receita de um bolo, não existe um passo a passo?
Se você errar a dose, o tempo em alguma coisa em um daqueles ingredientes, o resultado final não vai ser o mesmo. Você vai ter que pegar tudo de novo e voltar a refazer. É a mesma coisa. Quando nós pedimos perdão para Deus, nós começamos o bolo de novo. E aí você decide quantas vezes você quer errar no mesmo ponto ou não, porque o resultado você sabe que vai ser sempre o mesmo. Se você colocar mais sal do que o necessário, todas as vezes o bolo vai ficar salgado. Então não é uma questão de sorte ou de azar e nem de merecimento. Mas quando nós fazemos da forma que Deus ensina, nós temos a certeza de que, ainda que necessário um milagre, o Senhor o fará. Então Ele garante a nós tudo aquilo que é necessário para que nós possamos passar essa vida em total adoração e louvor ao Senhor. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes o acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. Isso que eu sempre falo, por mais que nós muitas vezes desconhecemos a palavra de Deus, você tem plena convicção e certeza quando você faz uma coisa errada que aquilo é errado. A tua consciência acusa. Qual é a diferença? Se eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa, eu vou me retratar. Se eu estou tomado pelo diabo, eu vou mentir. Eu faço de conta que aquilo não aconteceu. Mas a acusação na consciência aconteceu para as duas pessoas. Assim, quando você faz algo que é por Deus, você consegue sentir também. Então, olha como os nossos sentimentos fazem parte do canal de ligação para que nós possamos ouvir ao Senhor. E às vezes a gente acha que Deus não fala conosco. Deus fala conosco o tempo inteiro. E é a Bíblia que nos ensina como que nós interpretamos essa linguagem do amor. Quando você sonha com alguma coisa, às vezes você acorda aquele sonho doido, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Porque no sonho, às vezes as pessoas voam, às vezes as pessoas que já faleceram aparecem, às vezes você vê uma pessoa que não tem nada a ver e acontece, mas a questão toda é, quando você acordou, qual era o teu sentimento? Baseado nesse sentimento você sabe se é Deus ou se é o diabo. Deus não é Deus de confusão. Então, por mais que dentro do meu sonho possa ter acontecido milhões de coisas ruins, eu acordei pleno e acordei bem. Então, foi Deus que enviou. Agora, se colocou um sonho que me perturbou, não foi Deus. É o diabo tentando testar a tua fé. Então, nós temos sempre que entender quando algo está acontecendo, qual é o sentimento que eu tenho. Se eu estou conversando com alguém, se eu frequentei a igreja, independente qual sentimento você está sentindo, se aquilo te perturbou, não vem de Deus. Por mais que você olhe e tenha aspecto de Deus. Se a gente olha o diabo tentando Jesus nos 40 dias, ele começa a usar a palavra de Deus. Só que Jesus sabia qual era a intenção dele e não era boa. Você acha que aquelas palavras do diabo estavam produzindo bondade no coração de Jesus ou Jesus estava irritado pelas coisas que ele estava dizendo e ainda usando a palavra de Deus? Então nós temos que ter o discernimento e o discernimento está dentro de nós, por quê? Porque a lei está dentro do nosso coração e a nossa consciência ela vai acusar as coisas, está na palavra isso. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Então, dentro de nós já temos um chamado, mas é na Bíblia que nós conseguimos a certeza do que é certo e do que não é certo. Então, se dentro do nosso comportamento existe algo que a Bíblia reprova, eu sei que aquilo não faz parte do meu chamado, mas aquilo é meu. E eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso tirar essas coisas de dentro de mim. Porque o que você prefere? Continuar essa vida do jeito que ela tá, sentindo as coisas que você sente, muitas vezes querendo jogar a toalha, não sabendo o valor das coisas que você tem, não tendo um propósito de vida, você acorda e simplesmente acorda, sabe? Parece que nada tá bom, vive só observando a vida dos outros, vive dependendo que alguém faça alguma coisa para que você possa sentir outra, e a tua consciência tá ali, sempre acusando e sempre falando que as coisas deveriam ser diferentes. E você só vai entender esse sentimento que você tem depois que você aprender a palavra de Deus. Aí você vai entender a razão de todas essas coisas e vai deixar de sofrer pela ausência de Deus na sua vida. Se a gente continua lá em Romanos 3, versículo 20, 22 a 24, a palavra do Senhor
Ela diz assim: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecados e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo, que os salva. Então Paulo ele continua dizendo aos romanos que, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então não é porque eu simplesmente obedeço à lei, eu sigo o calendário. Agora está na época da quaresma, eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate, sem beber cerveja e sem nada. Porque é o tempo de não sei o que, vou fazer não sei o que. E a gente segue um calendário religioso, como se a minha religiosidade dependesse daquilo. Porque você não faz jejum. Porque você não dizima na igreja. Porque você... Como se Deus fosse um cumprimento de regras. Então eu vou lá, eu só preciso frequentar, não preciso tirar nota, não preciso fazer nada. Você imagina se na escola fosse assim? Só pelo fato de você ter ido lá já é o suficiente para você falar que você é um doutor em alguma coisa? Será que você teria o conhecimento necessário? Ou será que nós percebemos que apesar de todas as pessoas elas terem as mesmas oportunidades, cada um aproveita a oportunidade de uma forma diferente? Então não dá pra gente achar que vai ser aceito por Deus porque você frequenta a igreja, porque você se rotula evangélico, porque você tem um terno. Eu visto o meu terno, a minha esposa põe a farda de crente e nós vamos para a igreja. Ou eu coloco a minha correntinha, a minha camiseta do acampamento que eu fui e eu vou porque eu sou do carismático, porque eu frequento o centro, porque... Se você acha que qualquer uma dessas coisas vai te salvar, só mostra que você não conhece o que está escrito na palavra. Salvação é dia a dia. Salvação é oração, salvação é evangelização, salvação é arrependimento. Salvação não é seguir doutrina, não é visitar placa, não é fazer nada. Se fosse assim na época da pandemia, quem seria salvo? Não podia sair de casa? E aí, como é que ia funcionar? Como que nós poderíamos cumprir essa religiosidade? Ia ser via webcam, ia ser coisa? Porque se você não participar da Santa Ceia do Senhor, é só isso. Da mesma forma que eles ficavam falando para Paulo, a pessoa, se ela não for circuncidada, ele não vai ser salvo. E eu não sei se você sabe, mas no passado Abraão fez um acordo com Deus, né? Fez um juramento que todas as pessoas, elas teriam, os menininhos teriam um pequeno cortinho, né, na sua masculinidade, para que eles pudessem, qualquer um que visse isso, saberia que isso era como se fosse a marca de Deus. Mas depois que Jesus veio, mudou tudo. Toda a regra foi mudada, mas eles não conseguiam aceitar. As pessoas que seguiam o modo antigo não suportavam o modo que Jesus fazia, porque tirava a autoridade deles e colocava a autoridade em Deus. Antes, a autoridade deles era cumprir regras, e eles se sentiam melhores do que as outras pessoas porque eles cumpriam as regras. E Paulo vem e diz, não é assim. Então tudo aquilo que eles viveram e tudo aquilo que eles acreditaram é como se tivesse errado. E não podia ser assim. Então vamos matar Jesus mesmo, mata Paulo, mata Pedro, mata todo mundo que segue ele e vai estar tudo bem. Adiantou? Resolveu o problema? Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Foi o que eu expliquei. Quando nós começamos a ler a Bíblia, a palavra de Deus mostra o nosso pecado e a razão dos nossos erros. E quando nós revisitamos a nossa vida através do Espírito Santo que está em nós, nós conseguimos identificar a razão de cada coisa não ter dado certo. Por que que o casamento acabou? Por que que você perdeu o teu trabalho? Por que que você começou a usar droga? Por que que você começou a beber? Por que que você caiu? Então tudo isso fica assim claro, é nítido, é cristalino. Por que que você colocava a culpa nos outros? E aí quando nós percebemos tudo isso que nós passamos em todos os lugares, nós olhamos e falamos, o culpado de tudo aqui sou eu, não é ninguém, sou eu.
Porque eu não posso culpar a falta de Deus que está no outro, mas eu posso culpar a falta de Deus que está em mim. E se eu quiser que algo diferente aconteça na minha vida, Deus precisa estar em mim e não no outro. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Então, todos aqueles que acreditarem em Jesus Cristo, que tiverem fé em Jesus Cristo, Ele vai aceitar. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Ai, mas eu não mereço. Só tem um pecado, que é imperdoável segundo a Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é você ter falado mal, que é você... Eu não consigo traduzir ainda, não tenho sabedoria para dizer. Mas, aparentemente, pelo que eu sinto, é que quando nós pegamos o Espírito Santo e tentamos tirar o presente maior que Deus nos deu, como se ele não existisse, como se ele fosse uma mentira. É só isso. De resto, se você se arrepender, você vai existir perdão para a tua vida. A tua fé te salvou, vai e não peques mais. Não era isso que sempre Jesus dizia às pessoas? Então a nossa fé, ela só pode existir porque nós ouvimos a palavra de Jesus, porque nós damos autoridade a Jesus, porque nós vemos Jesus como nosso Senhor, porque nós sentimos seu amor, nós sentimos que Ele cura as nossas feridas emocionais, assim como Ele cura o nosso corpo, assim como Ele nos dá sabedoria para administrar as coisas dessa vida, para administrar as relações. E nada que nós começamos sem Deus vai dar certo, porque o custo emocional das coisas que nós fazemos sem Deus, ele é muito grande. Vai custar a nossa saúde, vai custar a nossa paz, vai custar o nosso coração, muitas vezes vai custar a nossa vida. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então o pecado afasta a presença de Deus. Então, para que eu possa me aproximar de Deus, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E quem perdoa pecados? Jesus Cristo. Se a gente pega aquela passagem que os amigos eles descem o paralítico até Jesus, esperando que Jesus curasse essa pessoa, e Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Todo mundo achou um absurdo, porque às vezes é fácil a gente falar: os seus pecados estão perdoados. Falar, eu falo, mas como que isso me reconecta com Deus? Como que isso muda o meu coração? Então, o perdão dos nossos pecados é a maior cura que nós precisamos. Por isso, primeiro Jesus curou a alma daquele homem, para depois dizer: pega a tua maca e anda, para depois curar o coração daquele homem. E às vezes a gente acha que nós precisamos da cura física. A primeira cura que nós precisamos é espiritual, porque a cura física, ela é um resultado de tudo aquilo que nós acreditamos. Se nós não curarmos o nosso espírito, o nosso corpo ele vai permanecer adoecendo sempre. Então, para que Deus permaneça na nossa vida, nós precisamos nos afastar do pecado para poder nos aproximar de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada. Deus não quer a 10ª parte do seu salário, Deus não quer o teu jejum, Deus não quer nada. Deus quer o teu arrependimento. Arrependimento. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Olha o que Jesus ele veio pregar, olha o que João Batista pregava. Arrependimento. Ele não está aqui exigindo nada, mas conforme nós vamos nos aproximamos de Deus, a palavra muda a nossa forma de agir e nós não fazemos mais da forma que nós fazíamos como era antigamente quando Deus não estava na nossa vida. Deus aceita todos por meio de Cristo que os salva. Então Jesus é a nossa salvação. Uma coisa que me chateia e me magoa, mas magoa assim, eu não sei se incomoda vocês, mas a mim incomoda, é quando eles pegam músicas do mundo e misturam com música que é de Deus. Quer fazer o pagode gospel, o funk gospel, quer pegar uma música eletrônica e põe lá. A pessoa ela tá indo numa igreja para tentar se libertar do mundo. E os crentinhos, né? Os crentes, né? Uns ungidos de Deus tentando trazer o mundo para dentro da igreja. Como se a mensagem de Deus precisasse ser modificada. A mensagem, se eu gravasse num vídeo super editado, não ia mudar, a mensagem é a mesma. Sai dessa ideia do audiovisual, é papel, é palavra, é ouvir, é viver. E a vida nem sempre é entretenimento.
Não é porque a tua igreja é pequenininha que não tem a unção de Deus. Não é o tamanho da igreja, nem a fama do pastor. Se você está pensando nisso, está pensando nas coisas erradas. Eu gosto de ouvir música de todas as pessoas. Às vezes você olha a pessoa lá, não tem 10 pessoas que escutam a música dela. Mas se for Deus que tocou, Ele tem uma mensagem para mim. Então não é porque o nome do artista, o que ela canta tem que estar alinhado com a palavra, porque daí é a unção do Espírito Santo. Porque não adianta nada eu achar que a música é gospel e ficar tocando heresia, ou a vida do próprio cantor não é transformada. Então nós vamos afastar disso também. Nós não precisamos disso, é o certo do jeito certo. Não é só fazer por fazer, é fazer por amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa estar na sua vida, que o Senhor Ele possa entrar dentro da tua casa, que você leia a palavra de Deus e através disso a sua fé aumente, que você encontre os teus pecados na Bíblia e se arrependa deles, que você pratique aquilo que Deus coloca dentro do teu coração, escute a tua consciência, escuta aquilo que Deus tem dito para você. Você não precisa de confirmação para fazer o que é certo, você não precisa ter dúvida. Quem serve ao Senhor não tem dúvida, porque nós cremos no poder soberano de Deus e o que tiver que acontecer, acontece. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.